Fala pessoal, tudo bem? A gente vai continuar nosso curso de cálculo 2, né? E aí, lembrando, o que a gente viu na última aula? Nas últimas aulas, né? A gente fez uma revisão de derivada, né? Passou os principais conceitos de derivada. Depois a gente passou e começou a falar sobre algumas definições sobre variações de funções, né? Sobre variações de funções. E aí a gente começou a falar, começou a definir o que é um máximo relativo, o que é um mínimo relativo, tá? E o que é um máximo absoluto, o que é um mínimo absoluto, globalmente falando, né? A gente começou a ver essas coisas. Aí a gente viu alguns teoremas, tá? E viu o teorema de Woolley, de Weierstrass, né? Do valor médio, tá? Todos eles falando mais ou menos que em determinadas condições a gente pode afirmar de antemão que a derivada da função, que vai ter uma derivada da função em que é zero, né? Em que a inclinação daquela curva é zero, em determinadas condições, né? A gente determinou uma coisa muito importante também, né? Que é os pontos críticos, né, pessoal? A gente viu o que é um ponto crítico, né? O que é um ponto crítico, tá? E aí o que a gente vai ver agora? A gente vai entrar na questão da definição de funções monótonas, tá? O que são as funções monótonas? A gente está tentando determinar qual que é o crescimento, quando que uma função está crescendo e quando que ela está decrescendo, tá, pessoal? E por que a gente está fazendo isso aí tudo? A gente está fazendo isso aí tudo para, com a derivada, conseguir determinar quais que são os pontos ótimos da nossa função, tá bom? A ideia é mais ou menos essa, tá? Então a gente vai dar sequência agora à nossa aula. A primeira coisa que a gente vai ver, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ver, lembrando aí, né, que a gente viu esse teorema dos valores ótimos, por exemplo, né, que quando a gente tem uma função indo além do teorema de Woolley, né, que os pontos não precisam ser iguais, eles podem ser diferentes, que quando, mesmo assim, vai chegar um ponto que a inclinação da nossa curva vai ser igual a esse ponto médio, né? A esse ponto médio, tá? Então, o teorema do valor médio ele está falando mais ou menos isso para a gente. Então, a gente dando sequência, a gente vai definir essas funções monótonas, tá? E nesse caso, a gente está classificando as funções, tá bom? Por exemplo, a gente fala quando uma função, quando ela é crescente, tá? No domínio da função são todos os valores possíveis que x pode assumir, dado a nossa função, tá? Se uma relação entre x é direta, ela é crescente quando a relação entre x e y é diretamente proporcional, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que se a gente tiver um ponto x1 que é maior que um ponto x0, consequentemente o nosso valor de y vai ser maior do que de y1 vai ser maior do que o de y0, tá? Para todo x que pertence a esse domínio da nossa função, para todos os x que podem realmente acontecer, tá, pessoal? Então isso que é uma função crescente. Então, na função crescente a gente está falando que a curva tem esse formato, tá bom? Ela tem esse formato, ela é crescente, tá? E não importa o negócio, mas ela é crescente, tá bom, pessoal? Ela é crescente, tá bom? É isso que é crescente. Quando se eu aumentar x, y, consequentemente y vai aumentar. Isso é crescente, tá? Então é só definições. E a gente fala que a função é decrescente,
no domínio da função se a relação é inversamente proporcional, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Se o x aumentar, o y vai diminuir, tá? Isso que é uma função decrescente. E nos dois casos, a gente está falando que a função é monótona, tá bom? Essa que é a ideia de monotocidade, tá? De funções monótonas. A gente está classificando em funções crescentes e decrescentes, tá bom? Então é bem simples a ideia. São só definições, tá? São só definições para a gente poder conversar melhor, tá? Quando ela é crescente, a relação é inversamente proporcional, né? Está sempre crescendo, é inversamente proporcional. E quando é decrescente, ela é inversamente proporcional. Tá bom? Essa é a ideia, não tem muito mistério. Dando sequência, então, é exatamente isso, né? Isso aqui é uma clara função monótona e crescente, e essa é uma função monótona e decrescente, tá? Porque aqui a relação é diretamente proporcional, tá? Então, quando x aumenta, y aumenta, tá bom? A gente tem essa relação direta, e aqui a relação é inversamente proporcional, que é o quê? X está aumentando, y está reduzindo, tá? X, nesse caso aqui, ó, nesse caso, o nosso x ele está aumentando, não é verdade? E o que está acontecendo quando a gente vai passando, vai movimentando ao longo dessa curva? O y ele vai reduzindo, né? O y ele vai reduzindo, tá? Então, se você tem um ponto x aqui que passa para cá, né? Y ele vai passar daqui para cá, né? Y0, Y1, né? X0, X1. Tá bom? É decrescente, né? É uma relação decrescente. Não tem muito segredo. Então, em ambos os casos, elas são monótonas, tá bom? Em ambos os casos, elas são monótonas, tá? E aí, dando sequência, vamos pegar um exemplo, então, tá bom? Vamos pegar um exemplo. Então, o que a gente quer aí? Nesse caso, a gente quer mostrar que essa função x ao quadrado ela é crescente nesse intervalo aí, de 0 a mais infinito. Tá bom, pessoal? Por que eu peguei essa função? Por que ela está dentro desse intervalo? Por que eu quero que seja dentro desse intervalo? Que seja esse o domínio de x? Porque a gente percebe que essa é uma função quadrática, né? Então o formato dela é assim, né? É assim, tá? E ela corta o ponto de mínimo dela, tá? Vou dar spoiler, já dando spoiler, o ponto de mínimo dela é em 0, tá? Então se a gente pegar pontos anteriores a 0, ela não vai ser decrescente. Então, na verdade, a gente quer que ela seja crescente nesse intervalo, tá? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá no nosso quadro, tá bom? Então a gente está querendo mostrar que essa função aí ela é crescente nesse intervalo. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode falar o seguinte. Então, se ela for crescente, se eu tiver um x1 maior que x2, tá? Consequentemente, o f de x1 ele tem que ser maior que o f de x2. Eu tenho que fazer alguma forma de provar que isso aqui acontece. Eu tenho que provar que isso aqui acontece, tá? Bom, nesse caso aqui, dentro desse intervalo, qualquer ponto que eu pegar é positivo, né? Então x1 mais x2 tem que ser maior que 0. Não é verdade? x1 mais x2 tem que ser maior que 0. Vou só apagar ali e deixar aquilo ali mais claro. Não ficou legal, não. Não ficou legal. Vamos deixar isso mais claro aqui. Se eu tiver um x1 maior que x2,
Isso implica que f de x1 tem que ser maior que f de x2. Se a gente conseguir fazer isso, a função ela é crescente, tá? A função é crescente. Tá bom, pessoal? Bom, então continuando, o que a gente tem? Como está dentro desse intervalo, tá? Dos números positivos, dos reais positivos, tá bom? Então x pertence aos reais positivos, né? Se eu somar x1 com x2, esse número vai ser maior que zero, tá bom? E aí o seguinte, se eu multiplicar os dois, né, pessoal? Se eu fazer x1 menos x2, se eu multiplicar de ambos os lados, tá? Então, no caso, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou conservando esse x1 mais x2, tá? Estou conservando. E eu estou multiplicando de ambos os lados, tá? x1 menos x2, tá bom? x1 menos x2. Essa relação ela tem que continuar sendo maior que zero, tá? Tem que continuar sendo maior que zero. Por quê? Eu multipliquei de ambos os lados, né? Eu estou multiplicando de ambos os lados, tá bom? x1 menos x2. Tá? Eu estou multiplicando de ambos os lados, então esse resultado aqui ele não pode se alterar, tem que continuar sendo maior que zero. Tá? Só que a gente sabe que qualquer número multiplicado por zero vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo zero, né, pessoal? E a gente sabe também que o que é isso aqui? Isso aqui é a diferença dos quadrados, né? Isso é a diferença dos quadrados. Se a gente fizer a distributiva, para os dois casos, a gente vai ver que o que vai ficar é x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Né, pessoal? É isso que vai ficar. E isso tem que ser maior que zero. Né? Isso tem que ser maior que zero. Bom, então a gente pode passar esse x2 ao quadrado para o outro lado da igualdade, tá bom? Como ele está negativo aqui, ele vai passar positivo, tá bom? A gente não vai ter que inverter o valor dessa desigualdade, porque a gente não multiplicou por menos 1, não é verdade? Então a gente vai passar isso para o outro lado. E isso aqui vai passar para o outro lado, só que somando, né? Então vai ficar x1 ao quadrado vai ser maior que x2 ao quadrado. Tá bom? Então o que a gente provou aqui? Bom, se x1 for maior que x2, não é verdade? O que vai acontecer? Não importa o valor. Se esse valor for maior, se tiver nos reais positivos, tá? Essa nossa função f de x1 vai ser maior que a nossa função, né? F de x1 vai ser maior do que o f de x2. Então a gente consegue provar isso aqui, ó. A gente conseguiu provar, tá? Que a relação entre elas é diretamente proporcional. Se x1 aumentar, né? Se x aumentar de x2 para x1, consequentemente, a nossa função, o nosso y, ele vai ser maior nesse ponto x1 do que ele era naquele ponto x2. Tá bom? Então, a gente consegue provar isso. E qual que é a conclusão que a gente tira desse resultado? A conclusão é que f é crescente em I nesse intervalo. Tá bom? F é crescente nesse intervalo.
tá, pessoal? E a gente sabe que essa função aqui, ela tem exatamente, ela é uma função quadrática, né? Ela é uma função quadrática. Ela é uma função quadrática. E a concavidade dela, nesse caso, é voltada para cima, né? A concavidade é voltada para cima. Então, por quê? O A aqui é maior que zero, né? O A é maior que zero. O A, nesse caso, é 1, né? Então, qual que vai ser o formato dela? Vamos ver qual que vai ser o formato dela? Só um momento. O formato dela, pessoal, dessa função quadrática, como eu tinha falado anteriormente, é esse aqui, né? É esse aqui. Então ela começava a vir em tese, tá? Ela vem aqui assim. E depois ela começa a crescer, tá? Ela começa a crescer. Então é um formato quadrático, né? Eu deixei aqui com pontilhado, essa é a nossa função, né? É a nossa f de x, tá? Que é igual a x ao quadrado, né? Eu deixei aqui com pontilhado porque nesse ponto aqui a função não é definida, né? Eu estipulei um intervalo anterior para a nossa função, que o domínio dela é nos reais positivos, né, pessoal? É nos reais positivos. Então essa função é crescente, né? Ela é uma função crescente e ela é um intervalo fechado aqui, né? É um intervalo fechado. Então no caso a gente tem uma bolinha aqui, né, fechada, e aqui a gente tem uma bolinha aberta, né? Que ela vai lá até o infinito, né? Positivo. A gente não sabe até quando. E da nossa aula anterior, a gente consegue ver que se x, né, no ponto em que f que x é igual a zero, né? Essa nossa função, se a gente substituir o zero aqui, né? Zero ao quadrado é igual a zero, né? É igual a zero. Esse ponto zero, né? F zero, ele é o menor ponto, y alcança o menor ponto do que qualquer outro valor de x, né, pessoal? Então a gente consegue ver duas coisas aí, né? A partir já do nosso conteúdo. Que essa é uma função crescente, é uma função monotônica crescente, né? E que zero é o nosso ponto de mínimo, né? É o nosso ponto de mínima. A gente consegue encontrar ponto crítico aqui também? Consegue encontrar o ponto crítico, né? Da nossa aula anterior, a gente viu que o ponto crítico é quando a derivada dessa função é igual a zero, né? Então é 2x, né? A nossa derivada de x ao quadrado é 2x, né? Então vamos confirmar se aquele ponto de mínima é um ponto crítico mesmo. Tem que ser, né, pessoal? Tem que ser. Tem que ser igual a zero, né? Então, resolvendo essa questão, né, passando o 2 dividindo, né, vai ser igual a 0 sobre 2, né? Isso aqui é igual a zero, né? Então, 0 é um ponto crítico, né? Ele é o nosso ponto crítico e ele é o nosso ponto de mínimo, né? Ele é o nosso ponto de mínimo. Então, ele é um extremo, né? Relativo, né? Ele é um ponto de mínimo relativo, tá? Porque se a gente determinar um intervalo aqui de 0 a 1, por exemplo, a gente sabe que esse é um ponto de mínimo dentro desse intervalo e a gente sabe também que ele é um mínimo global, né? Ele é um mínimo global, porque não vai ter nenhum ponto nessa função que vai ser menor que ele, né? Que vai ser menor que ele, tá? Que vai ser menor que ele. Que é porque a parábola está voltada para cima, tá, pessoal? E a gente também, o que a gente percebe? Como esse intervalo ele é aberto, né? Ele é aberto, ela não vai ter ponto de máxima, né, pessoal? A gente viu isso anteriormente, né? A gente viu isso anteriormente.
a gente viu isso anteriormente, que se o intervalo for aberto, a gente não consegue determinar o ponto de máxima aqui, né? A gente não vai conseguir determinar o ponto de máxima, tá? A gente sabe que vai ser alguma coisa lá no infinito, mas a gente não sabe qual que é o valor. É um número gigantesco, né? A gente não sabe qual que é o valor, tá? Então, o que eu queria mostrar nessa questão é que a gente consegue determinar quando que uma função é crescente só fazendo o estudo da função, tá? Só fazendo o estudo da função, tá bom? E dando sequência, tá? Dando sequência, na próxima aula, a gente vai ver e também a gente pode continuar e quando que essa função é crescente utilizando os conceitos de derivada. E é o que a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Então, eu queria agradecer e a gente se vê na próxima.